Gatos e cachorros podem ser excelentes companhias como animais domésticos. Os mais excêntricos podem preferir um periquito na gaiola, talvez um peixe no aquário, mas o problema mesmo começa quando as pessoas passam a testar a própria sorte ou azar, ao tentar domesticar criaturas perigosas como serpentes ou animais selvagens. Nos piores casos, teve gente que acabou adotando verdadeiros monstros como animais de estimação. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em Fort Dodge, Iowa, uma mulher americana passou por momentos de puro terror na manhã fria de 24 de novembro de 2023, ao ser brutalmente atacada por 3 pitbulls ferozes. Os gritos desesperados da vítima fizeram com que vizinhos ligassem para os serviços de emergência e logo a polícia estava no local tentando controlar a situação. Ao chegar na cena, os policiais encontraram a mulher já gravemente ferida e precisaram lidar com os cães ainda ameaçadores. Um dos pitbulls foi abatido enquanto tentava impedir o resgate. Os paramédicos lutavam para estabilizar a vítima, que estava em choque e com ferimentos profundos por conta das mordidas. Os relatos foram nada menos do que arrepiantes. Até mesmo um dos socorristas, habituado a ver todo tipo de coisa horrível, ficou assustado com o que a ferocidade dos cães foi capaz de causar. O telefone da vítima, com uma voz do outro lado perguntando desesperadamente pela mãe, sem imaginar o pesadelo que tinha acontecido com ela, agrega ainda mais dor para esse momento pavoroso. A casa onde o ataque aconteceu era conhecida por ter vários cachorros. Vizinhos disseram que já haviam feito queixas sobre esses cães e seu dono, mas até então ninguém havia tomado providências. Um dos moradores afirmou que todos da região já sabiam do perigo, que esses cachorros negligenciados já deixavam o bairro com medo há anos. A polícia ainda precisou entrar na casa para garantir que não houvesse mais vítimas ou outros cães soltos. Lá dentro, encontraram mais cachorros em condições deploráveis. A mulher, identificada como Brittany Scotland, foi levada de helicóptero para um hospital e os médicos já adiantaram que ela precisaria de múltiplas cirurgias. A tragédia deixou a vizinhança em choque. Todos esperam que as autoridades tomem providências para evitar novos ataques como esse. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança dentro de uma fazenda flagrou um momento aterrorizante em que um cavalo se revoltou completamente atacando seu treinador. O caso aconteceu em 2020 na Argentina, onde um cavalo branco que sempre se mostrou calmo de repente partiu para cima do treinador. E ele foi com tudo, tentando pisotear e morder o homem, arrastando ele pelo chão. Imagine seu desespero. Um colega do treinador correu para ajudar, mas o animal estava determinado. Até um cachorro se envolveu na tentativa de resgate, enquanto o cavalo continuava atacando seu treinador. Felizmente, um terceiro sujeito conseguiu gritar alto o suficiente para o cavalo se assustar e se afastar do treinador por tempo suficiente para ele ser resgatado. O treinador, apesar de bastante dolorido por conta do ataque surpresa, conseguiu sobreviver. No entanto, até o momento, ninguém sabe o que fizeram com o cavalo, se ele recebeu um novo treinador ou foi aposentado depois desse episódio. Um acidente horrível envolvendo um animal de estimação incomum mudou a vida de Sharla Nash para sempre, depois do ataque que ela sofreu. Travis, um chimpanzé de 91 quilos, conhecido por seu comportamento dócil, mostrou seu lado mais selvagem ao modificar o rosto de Sharla em um ataque que deixou o mundo chocado. O incidente ocorreu em 16 de fevereiro de 2009, quando Sharla foi até a casa de Sandra Harold, a dona de Travis, para ajudá-la a controlar o primata. Travis, que cresceu em meio a humanos e era tratado como parte da família, teve uma reação violenta ao ver Sharla segurando um dos seus brinquedos, o que desencadeou uma fúria incontrolável. Durante o ataque, Travis mordeu Sharla, deixando-a irreconhecível. Desesperada, Sandra tentou conter a fera, mas mesmo golpeando-o por trás, o chimpanzé não parou. Seu terrível ataque só cessou com a chegada da polícia, quando Frank Chafari teve que abater Travis. Sharla Nash foi levada às pressas para o hospital, onde passou por várias cirurgias, mas as sequelas do ataque foram devastadoras, deixando ela até mesmo cega por causa da infecção que se espalhou pelo corpo depois do ataque. Hoje em dia, ela conta sua história como um alerta para a população que ainda acredita que ter um macaco em casa pode ser divertido.
Alguns anos atrás, a Fundação Black Jaguar White Tiger publicou um vídeo em suas redes sociais que deixou todo mundo de boca aberta. No vídeo aparece um homem em pé, enquanto uma pantera negra logo atrás dele se prepara para dar o bote. Mas no fim das contas, os dois são apenas bons amigos com uma conexão impressionante. Na época em que o vídeo foi publicado, os internautas se perguntaram se esse tipo de interação era mesmo segura, preocupados com o sujeito. Comentários apontavam que ele poderia se dar mal por confiar em um animal tão perigoso. Mal sabiam eles quem era o verdadeiro vilão dessa história toda. Em julho de 2022, o governo mexicano foi atrás da fundação e a fechou definitivamente depois que várias denúncias através de fotos e vídeos de animais selvagens em cativeiro completamente desnutridos começaram a circular pela internet. Parece que o verdadeiro monstro nesse caso, infelizmente, era o próprio ser humano. Rachel Hightower, uma mulher na casa dos 20 anos, passou um momento aterrorizante ao ser atacada por um verdadeiro monstro de estimação em um bairro nobre de Atlanta, nos Estados Unidos. Ela foi enviada para alimentar um lince em uma residência da capital da Geórgia, quando o animal feroz, conhecido por sua natureza selvagem, a atacou sem piedade. O dono do lince, que estava fora da cidade, possui uma coleção de felinos exóticos, incluindo vários linces, chacais e cervais, mantidos em grandes gaiolas na propriedade. Vizinhos relataram que o proprietário desses animais exóticos, que os mantém há pelo menos 30 anos, considera a criação deles um hobby, apesar de vender alguns para zoológicos. No entanto, esse hobby já causou problemas antes, com relatos de que os felinos já escaparam pelo menos 6 vezes devido às falhas na cerca elétrica que deveria mantê-los presos. Apesar do ataque brutal, a jovem conseguiu sobreviver. Felizmente, ela não estava sozinha. Sua amiga ligou para a polícia, que chegou a tempo de protegê-la do lince e encaminhá-la ao hospital. O Departamento de Recursos Naturais do estado confirmou que o dono possui as licenças necessárias para criar esses animais. No entanto, os vizinhos ficaram revoltados com esse caso de descuido, se perguntando até quando o proprietário sairá impune pelos acidentes. Um ataque de tigre no Circo Suárez, no México, deixou a plateia horrorizada e trouxe tragédia para o treinador Alexander Crispin, de 35 anos, que acabou não resistindo aos ferimentos que sofreu em seu próprio espetáculo. Crispin, que vinha dos Estados Unidos, fazia uma apresentação com 2 feras dentro da arena, uma performance que para ele já era comum e parecia segura, mas naquele dia as coisas fugiram do controle. O tigre de bengala que Crispin estava treinando de repente avançou e o derrubou no chão. Os espectadores entraram em pânico e a equipe do circo tentou de tudo para afastar o tigre. A luta foi intensa, com todos tentando salvar a vida de Crispin, mas ele não conseguiu se levantar. Mesmo socorrido e levado para o hospital, ele acabou falecendo mais tarde, enquanto estava em atendimento de emergência, devido ao choque hipovolêmico, que ocorre quando o volume sanguíneo, mais especificamente do plasma sanguíneo, diminui rapidamente. O vídeo do ataque circulou pelas redes sociais, chocando os espectadores de todo o planeta. Se para nós assistirmos a esse vídeo agora pode ser tão assustador, imagina para as pessoas que estavam vendo tudo ao vivo no circo. Ou pior, imagine o terror do próprio Alexander Crispin, quando foi atacado pelo seu animal de estimação. Tanto o tigre quanto o Crispin já trabalhavam há anos no circo. Apesar das polêmicas envolvendo o uso de animais para esse tipo de apresentação, o Circo Suárez possuía os documentos e autorizações necessárias para a apresentação com o tigre. Na natureza, esses felinos raramente atacam seres humanos, preferindo nos evitar, mas a situação pode mudar quando o contato é prolongado com a nossa espécie. O tigre de bengala também acabou falecendo durante o seu ataque, quando os companheiros de Crispin tentavam salvá-lo. Esse, no México, é um exemplo de como a relação entre humanos e animais selvagens em cativeiro pode ter consequências fatais. Esses animais, mesmo treinados, ainda têm um instinto natural que não devem, em hipótese alguma, ser subestimado. Uma manhã comum de trabalho no hipódromo Portland Meadows, nos Estados Unidos, virou tragédia para Charlene Taqueta, de 62 anos, uma treinadora veterana que acabou perdendo a vida após levar um coice violento na cabeça por um cavalo descontrolado. Ela estava levando seu próprio cavalo para um exercício quando outro animal se soltou e de repente acertou um coice fatal em sua cabeça. A pancada foi tão forte que ela caiu no chão sem ter nem chance de reagir. Seu marido, Jerry Taqueta, também treinador e ex-jockey, estava no local e viu a cena devastadora
assustadora. Ainda abalado, ele disse que tudo aconteceu num piscar de olhos e que sua esposa sequer percebeu o que atingiu. No desespero, Jerry e outros colegas chamaram os socorristas que estavam no local, mas a equipe médica não conseguiu salvar Charlene, que morreu ali mesmo. O caso chamou a atenção do público e das autoridades locais. Jerry, ainda em choque, comentou que não queria que o cavalo fosse sacrificado, porque sabia que não havia culpa do animal na tragédia. Para ele foi um acidente triste sem culpados, mas que deixou uma marca profunda. No final das contas, Charlene e Jerry, que já tinham se aposentado, voltaram ao hipódromo por amor aos cavalos e à profissão. Mas a fatalidade veio de forma rápida, interrompendo a rotina que eles tanto apreciavam e abalando todos ao redor. Uma tragédia assustou a pequena cidade de Wescon, Texas. Benjamin Gerald Huston, de 67 anos, perdeu a vida de uma forma brutal depois de ser atacado por um veado enorme que ele mantinha como bicho de estimação nos fundos da sua casa. O animal, um veado vermelho europeu, pesava mais de 200 quilos e era conhecido por ter uma galhada impressionante, que foi justamente o que causou a morte do idoso. Tudo aconteceu na manhã de sexta-feira, quando Huston entrou no cercado onde mantinha o veado para dar comida. Sem ninguém entender o motivo, o animal ficou completamente descontrolado, atacando o dono com as galhadas e pisoteando até tirar a sua vida. Huston caiu e, sem chance de se levantar, acabou sendo atingido várias vezes. Segundo vizinhos, ele tinha esse veado e outros animais selvagens no quintal, mesmo sendo proibido por lei. A polícia foi chamada, mas ninguém conseguia se aproximar do animal, que continuava muito agressivo. Sem outra saída, os guardas tiveram que atirar no veado para entrar no cercado e retirar o que restou do idoso. Quando a notícia dessa tragédia saiu na mídia, a polícia americana e outros especialistas alertaram que animais selvagens nunca devem ser mantidos em casa, ainda mais por conta do perigo de ataques. Na época de acasalamento, os machos dessa espécie podem se tornar especialmente violentos. Um caso terrível de arrepiar. Jara, uma senhora de 54 anos, foi encontrada morta dentro do estômago de uma cobra piton de quase 7 metros em uma vila remota na Indonésia. Ela tinha saído de casa dias antes à noite, perto de sua casa, na província de Jambi, para colher borracha das árvores. Quando não voltou, a família e os vizinhos começaram uma busca desesperada. 3 dias depois, os moradores deram de cara com uma cobra enorme com o corpo estufado. Os locais já desconfiavam do pior, mas quando capturaram a serpente verificaram seu interior, tiveram a surpresa chocante ao encontrar o que restou de Jara lá dentro, ainda vestindo as mesmas roupas da noite em que desapareceu. Anto, o chefe da vila, explicou que a cobra provavelmente pegou Jara de surpresa, imobilizando-a com seus dentes e depois a enrolou com o corpo, a mulher, até ela não conseguir mais respirar. Em seguida, a piton foi engolindo Jara. A cobra teria demorado semanas para digerir a vítima, se não tivesse sido capturada antes. O medo agora tomou conta dos moradores, que dizem que outras cobras gigantes estão rondando a região. Além disso, outros animais, como cabras da vila, já sumiram e acredita-se que foram devorados por essas cobras enormes. Tilly Kun era um dos mais famosos habitantes do SeaWorld Orlando. A sua história vai muito além das acrobacias e shows aquáticos que encantavam o público. Ele foi uma das maiores orcas em cativeiro, com quase 7 metros de comprimento e mais de 5.700 quilos, uma presença imponente que simbolizava tanto a beleza quanto o mistério dos oceanos. Capturado em águas islandesas quando tinha apenas 2 anos, Tilly Kun foi levado ao Canadá e eventualmente aos Estados Unidos, onde passaria a maior parte de sua vida. Porém, ao longo dessa trajetória, a vida dele tomou rumos inesperados e, para muitos, perturbadores. Desde o início, Tilly Kun enfrentou dificuldades em cativeiro. No primeiro local onde viveu, o Sealand of the Pacific, no Canadá, ele compartilhava o tanque com outras 2 orcas mais velhas, ambas fêmeas e agressivas. Constantemente, ele era intimidado por elas e, em mais de uma ocasião, teve que ser isolado em uma piscina menor para sua própria segurança. Não era um ambiente fácil. As tensões entre os animais e o espaço limitado levavam a situações imprevisíveis. Foi nesse cenário que ocorreu o primeiro episódio trágico. Em 1991, uma treinadora chamada Kelty Byrne, de apenas 20 anos, escorregou e caiu na piscina, onde Tilly Kun estava junto com as 2 outras orcas. Testemunhas relataram que Kelty tentou nadar até a borda, mas foi impedida pelos animais, que a puxavam de volta para a água. Em um misto de brincadeira e curiosidade que rapidamente se tornou fatal, as orcas não a deixaram sair. No fim, Kelty não sobreviveu. Esse acidente foi um choque para todos e contribuiu para o fechamento do Sealand. Após esse episódio, Tilly Kun foi transferido para o SeaWorld Orlando, onde se tornaria a principal atração do parque.
Mas a história de Tilikum ainda reservava mais polêmicas. Em 1999, mais um acidente estranho e trágico aconteceu. Daniel Dukes, um homem de 27 anos, conseguiu entrar no SeaWorld depois que o parque já estava fechado e de alguma forma chegou até o tanque de Tilikum. Na manhã seguinte, o corpo de Dukes foi encontrado sobre as costas de Tilikum. As circunstâncias exatas nunca foram totalmente esclarecidas, mas acredita-se que Dukes, fascinado pelo animal, tenha tentado nadar com ele. No entanto, a presença de uma pessoa no tanque à noite parece ter desencadeado algo inesperado na orca. Esse segundo incidente trouxe novas críticas ao segundo parque, que se viu na defensiva, justificando-se sobre questões de segurança e as condições de cativeiro de um animal tão complexo. Em 2010, a situação chegou a um ponto crítico. Dawn Brashear, uma treinadora veterana, estava no fim de uma apresentação, interagindo com Tilikum em um momento que deveria ser tranquilo. Porém, de repente, Tilikum a puxou para a água, iniciando uma sequência trágica que terminou com a morte de Brashear. Esse último episódio causou uma comoção imensa e gerou debates intensos sobre o uso de orcas em espetáculos. Era um momento de virada e a morte de Dawn não foi apenas uma perda devastadora, mas também um potencializador para questões éticas que ecoariam pelo mundo. Após a morte de Dawn, as regulamentações sobre o trabalho com orcas em cativeiro mudaram. Tilikum, no entanto, continuou a participar das apresentações, embora em condições mais controladas. Ele foi mantido a uma distância segura dos treinadores, que passaram a interagir com ele apenas por meio de barreiras e técnicas mais seguras. A história de Tilikum e as tragédias associadas a ele inspiraram o documentário Blackfish, de 2013, que trouxe uma nova onda de críticas à prática de manter orcas em cativeiro. O legado de Tilikum é complexo e doloroso, um lembrete de que animais tão majestosos e selvagens talvez não devam estar confinados, nem para entreter o público, nem para cumprir o papel de embaixadores dos mares. Ele morreu em 2017, vítima de uma infecção bacteriana, mas sua história continua viva. O impacto das tragédias envolvendo o Tilikum transformou a forma como o mundo enxerga as orcas em cativeiro e, em última análise, forçou parques aquáticos a repensarem seus espetáculos com esses animais. Um caso chocante pegou todos de surpresa no interior da Austrália. Pamela Weaver, de 60 anos, foi encontrada morta no sítio onde morava com o marido, em Mitchell, Queensland. Pamela tinha ganhado um camelo como presente de aniversário, mas o que deveria ser uma diversão acabou virando uma tragédia. Segundo a polícia, o camelo de 10 meses, que foi criado desde filhote e até bebia leite na mamadeira, já apresentava comportamento estranho há algum tempo. Ele costumava deitar em cima dos outros bichos, como a cabra da família, numa tentativa de abraçar o animal, deixando-o sem ar. Na tarde do ataque, Pamela estava fazendo as tarefas do dia a dia, alimentando os animais do sítio, quando o camelo partiu para cima dela. A polícia acredita que ele tenha derrubado Pamela no chão, pisoteando e depois deitado sobre ela. Quando o marido, Noel Weaver, chegou em casa, encontrou o animal solto no quintal e soube que algo estava errado. Pamela foi encontrada com marcas de casco no rosto e no braço. Embora o ataque pareça agressivo, especialistas afirmam que o camelo poderia estar exibindo um tipo de comportamento de acasalamento, o que explicaria essa atitude inesperada. Apesar da perda trágica, Noel Weaver surpreendeu a todos ao declarar que não culpava o camelo pelo ocorrido, lembrando o quanto Pamela amava todos os animais e sempre cuidava de espécies diferentes no sítio. Graças à sua resolução, o camelo não será sacrificado e continuará na fazenda. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.